E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a resolver questões da UPE, da Universidade de Pernambuco. Então, tem muita questão legal para a gente discutir aqui, tá certo? Vamos começar, vamos para a primeira. Vê bem, pessoal, a gente tem um texto, tá? Que ele diz assim, ó: abaixo segue a letra da música Buraco de Ozônio, de Duzão Mortimer. Eu acho que é esse o nome dele, né? Há um buraco de ozônio sobre sua cabeça. Este ninguém pode tapar. Ele pode impedir que as crianças cresçam. Ele pode te matar. Clorofluorcarbono destruindo a camada de ozônio. O efeito estufa vai fazer você boiar nas águas da calota polar, queimando a floresta tropical ou petróleo na capital. A gente produz um certo gás, aparentemente normal, mas quando se acumula em excesso, ele pode ser fatal. Isocianato de metila, césio-137, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, mercúrio, arsênio, pois a Terra não aguenta tanto lixo, combustão e desperdício. Pessoal, vê bem, ele vai nos perguntar sobre um gás que aí tem. E eu queria falar antes de alguma coisinha que ele fala aí que é bem importante, tá? Ele fala primeiramente da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio. Então isso pode nos levar a um distrator bem forte, né? Que são os clorofluorcarbonados, os haletos, como por exemplo CCl2F2, tá certo? São os gases freões que eram usados anteriormente para ser o quê? Gás refrigerante. O que é um gás refrigerante? É o gás usado no ar-condicionado, era o gás usado no refrigerador, era o gás usado, pessoal, no aerosol. E ele agia na camada de ozônio, quebrando o O3, quebrando o ozônio e transformando em O2, o que era ruim, porque a quebra da camada de ozônio deixava a Terra cada vez menos protegida. Mas vê bem, ele não fala do clorofluorcarbonato. Ele fala que queimando a floresta ou o petróleo da capital, a gente produz um certo gás que é aparentemente normal, mas quando está em excesso, ele é fatal. Então, ele está falando de que gás? Qual é o gás que a gente tem na queima? Pessoal, na queima completa, numa queima de floresta, de petróleo, a gente vai ter a liberação de CO2, do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, por que ele é aparentemente normal? Porque a gente expira CO2, né? Ele é um gás aparentemente normal. Ele, em quantidades normais na Terra, da gente não faz nenhum mal. Pelo contrário, ele causa um efeito estufa que, até um certo limite, é extremamente importante para manter a temperatura. E depois ele fala de outros aí, ó. Isocianato de metila, Césio-137, quem não lembra, né? Césio-137 é radioativo, problema seríssimo, como o acidente da capital de Goiás, de Goiânia, com Césio-137, monóxido de carbono, que ele é expelido na combustão incompleta, CO, a fórmula dele, ele se prende à hemoglobina e, olha, mata a pessoa por asfixia. Dióxido de enxofre, que vai ser um dos causadores da chuva ácida, formando ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico. Mercúrio, mercúrio é um metal pesado que tem o quê? Função cumulativa, ele se acumula no organismo. Então, pessoal, ele fala, ó, tem muito lixo, mas a pergunta é sobre esse gás aparentemente inofensivo, mas que em excesso causa o quê? O efeito estufa. Então, pessoal, lá vem, né, a energia do Sol, passa pela camada normalmente. Aí o que é que acontece? Parte dele é absorvido, parte dele é refletido. Só que quando reflete, pessoal, o excesso de gases causadores do efeito estufa, como, por exemplo, o CO2 e o metano, fazem com que essa quantidade de energia fique retida. Olha que interessante. O gás carbônico, ele permite a passagem da luz do Sol batendo na Terra e aquecendo. Quando bate a parte dela que volta, ele permite a passagem da luz, mas ele retém
retém o calor gerado por ela. Ele retém o calor. É daí que vem o efeito estufa. Gases produtores do efeito estufa, CO2 e metano. Por que tem aqui, pessoal, uma vaquinha? É porque o metano é o gás natural biogás, gasolixo, é o gás do pum da vaca. Na verdade, ele é o gás do pum e do arroto dos ruminantes, um dos grandes causadores de efeito estufa, até maior do que o CO2. Mas a questão da UPE, e olha aí, uma questão interessante, ele diz assim, ó, no trecho a gente produz um certo gás, aparentemente normal, mas quando se acumula em excesso, ele pode ser fatal. Ele está se referindo a quem? A metano? Não. Não é verdade? Ele está falando de queima, ele está falando de quê? Da queima da floresta, da queima do petróleo, e que a gente produz esse gás também. Mesmo a gente produzindo, logicamente, o gás que a gente expele na inspiração não causa efeito estufa, né? Não é ele o responsável, a quantidade dele da gente. É a quantidade das queimadas, é a quantidade dos efeitos que a gente causa. Gás sulfídrico, de jeito nenhum, né? Olha aí, gás carbônico, sim, é esse, né? O monóxido de carbono, ele dá combustão incompleta, e butano é um dos componentes do gás de cozinha que, quando queimado, aí sim, produz o quê? Produz CO2 e água. Então, pessoal, eu acho que vale a pena a gente vir aqui no quadro rapidamente para mostrar uma coisinha a vocês. Vem comigo. Vê bem, imagine que eu tenho aqui, ó, um gás como C4H10, tá certo? Butano, um dos componentes do gás de cozinha. Com oxigênio, combustão, libera CO2 e água. Vamos balancear ele? Bora! Eu tenho 4 carbonos no reagente, vou ter 4 no produto, tenho 10, aqui eu boto 5. 8 e 5, 13, aqui 6,5. Mas olha, eu posso pegar o C4H10 na presença também de oxigênio e olha, pessoal, produzir o monóxido de carbono. Esse é muito pior, né? Aqui, ó, 4 e 5 e aqui 4,5. E eu posso pegar o mesmo gás de cozinha, o mesmo, tá? Com oxigênio e dar carbono e água. Olha para aí, aqui 4 e aqui 5 e aqui quanto então, pessoal? 2,5. Note que o que você tem aqui, olha, 6,5, tá certo? O que você tem aqui, 4,5 e o que você tem, 2,5, é o oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele é chamado de quê na queima? Ele é chamado de comburente, tá certo? Enquanto menor a quantidade do comburente, menos completa é a combustão. A primeira combustão que liberou CO2 e água, ela é completa. As outras aqui são chamadas de incompletas. Lembrando que esse carvãozinho aqui, ó, esse carboninho aqui, a gente chama ele de quê, pessoal? Exatamente, negro de fumo ou pó de sapato. Ele era usado, tá, na indústria para fazer tinta para pintar sapato de verniz. Ele tem uma concentração altíssima de carbono. Então é bem interessante a questão, né? Então, pessoal, é uma questão que tratou exatamente de um distrator interessante e de um gás que é bem conhecido da gente, o CO2. Então, CO2, ele é produto da combustão completa, tá certo? Dos compostos com hidrogênio, carbono e oxigênio. Foi o que se tratou a questão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, curte aí, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser, e um beijão para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau.